começando mais um episódio de testando lugares novos no meu apartamento para termos cenários diferentes por aqui. E dessa vez a gente tá na minha cama, no meu quarto, então vamos lá, até porque é um assunto chato. Teve um vídeo que caiu na minha timeline do YouTube esses dias que, assim, o vídeo em si não é um problema, tá? E nem o que eu vou falar agora. Mas ele me desencadeou um questionamento. E basicamente o título dele é Como a Feminilidade tá muito infantilizada. E na thumb tinha uma foto da Sabrina Carpenter e da Ariana Grande. Eu não vi o vídeo, sinceramente, porque justamente me bateu, não uma indignação, porque não é essa palavra, mas justamente pela crítica que eu vou falar mais à frente. Mas antes de ir pro meu ponto nesse vídeo, o título dessa moça não tá errado. De fato, infelizmente, um fato bem doentio é que a feminilidade tá muito interligada, pelo menos historicamente falando, ao gosto dos homens. E se os homens gostam de lacinho, cores fofinhas assim, uma estética infantilizada, a gente tem claramente um problema aqui. Dito isso e deixando isso bem claro, o que me incomodou não foi esse fato que eu comentei agora. Mas, por ultimamente, eu ter visto muitos vídeos nesse sentido, questionando várias questões femininas, no geral, não necessariamente feminilidade, tá? Mas outras coisas, decisões de mulheres, enfim, que pra mim, tá? E aí que já começa talvez uma polêmica nesse vídeo, que algumas militâncias dão um tiro no próprio pé. Mesmo, tipo, eu entendendo, eu estando dentro de todos esses movimentos, eu não tiro o fato de que eu não concordo com muita coisa. E essa é uma delas. O questionamento que me bate quando eu vejo esse tipo de conteúdo é, cara, deixem as mulheres serem o que elas quiserem. A gente já mencionou, né, a raiz desse problema, desse exemplo que eu dei. Então, ele em si, essa questão da feminilidade e tal, infantilizada, ela não se encaixa tanto assim aqui. Mas, gente, vamos lá. Se a mulher sair pra trabalhar, não pode porque tem que cuidar da família, ela tá errada. Se a mulher decide ficar em casa, ela também tá errada. Não pode porque ela tem que ter a liberdade financeira dela. Se a mulher quer ter um estilo mais ousado, com menos roupa, não pode porque é uma puta. Mas se vestir com uma burca, também não pode porque mulher que se veste assim é submissa ao marido, instantaneamente. E esse é o meu problema com isso. E eu sei que todo mundo já tá cansado de entender esse ponto já. Mas parece que muita gente fica falando igual papagaio, mas na prática não faz de fato o que fala. Ou talvez não tenha entendido realmente o real ponto daquilo que tá falando, sabe? O que me incomoda é que justamente o feminismo defende a liberdade das mulheres, ponto. E a igualdade delas perante a sociedade, né? Liberdade de pensar, decidir o que fazer e o que não fazer também. Mas mesmo assim, todas as nossas decisões são questionadas, são colocadas em prova, até por quem diz tá do nosso lado. E esse é o ponto do meu vídeo de hoje, tá, gente? Não é necessariamente a gente falar do que a gente já vive falando lá no Twitter, que a direita não sei o que, os caras machistas não sei o que lá, os incels não sei o que. A gente já fala isso, já tá todo mundo careca de saber, a gente já entendeu. Agora, um ponto que me incomoda é de dentro da comunidade, que nem dentro das nossas comunidades a gente tem o mínimo de paz. E por favor, tá, gente? Eu não tô contra absolutamente ninguém aqui. Eu sei que esse vídeo em específico, pelo tema dele, pode atrair um público mais amplo, ou enfim, algo nesse sentido, que não vai concordar plenamente com o que eu tô falando. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. A minha opinião aqui é literalmente só minha opinião, minha cabeça aqui sendo exposta pra vocês. Mas vamos manter a linha do respeito e tentar seguir o meu raciocínio até o final desse vídeo pra gente discutir realmente, abrindo aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês não concordam e a gente ir construindo esse pensamento juntos, tá? Isso começou a me incomodar quando começou aquela trendzinha de thread wife, né? Que, pra quem não conhece esse termo, é traditional wife, que são as esposas tradicionais. Que tá muito atrelado justamente a uma raiz muito machista e tudo mais, de que mulher tem que ficar dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido e etc. E, consequentemente, junto com essa trend, veio uma onda de hate absurda em cima dessas mulheres. E, gente, eu não tô falando de mulheres lá de 1900, 1800 e bolinha, tá? Eu tô falando de mulheres agora, 2025, tá? Que, literalmente, por livre e espontânea vontade, às vezes sim, às vezes não, nunca vamos saber, né? Mas
partindo do pressuposto que sim, então eu tô falando de mulheres atuais que, por algum motivo, decidiram pegar aquilo que elas gostam, decidiram transformar esse gosto, essa vontade própria em um trabalho. Porque nada mais é do que isso, né? Muitas mulheres ali ganham muita grana com as visualizações do TikTok, né? E eu vi muita gente se mordendo por causa desses vídeos. E eu entendo a raiz do porquê, né? Mas é aí que a gente vai entrar na pauta do vídeo de hoje, né? Até quando as mulheres têm liberdade de fato pra fazer o que elas quiserem. Sim, eu sei que tudo que a gente faz e vê na internet tem uma história por trás, ela carrega ali uma questão histórica mesmo. Então eu entendo o argumento, né? Se incomodarem, assim, porque querendo ou não reforça o estereótipo que a gente tá há anos tentando desconstruir. Mas principalmente as mulheres que lutaram, né, pra gente ter todas essas opções que a gente tem hoje, lutaram pra que a gente escolhesse o caminho que a gente quer seguir, independente dele de qual for. E, gente, vamos entender uma coisa. Isso é uma coisa que eu mesma tô aprendendo, né, a realmente dar uma segurada na minha onda, de que nem todo mundo tem o mesmo sonho que você, de ser uma CEO, de ter uma empresa, de não sei o que, ser a badass, ser uma boca rosa da vida, foda-se todo mundo, eu sou foda, autossuficiente, entendeu? Mas o ponto que a gente tá discutindo aqui é justamente de que o principal valor, digamos assim, do feminismo é a liberdade. E você, do outro lado aí da tela, tá literalmente querendo ditar o que outra mulher tem que fazer da vida dela, independente do que for. Independente se é tradwife, independente se é uma mulher sendo uma CEO, foda-se. Você tá literalmente ditando o que aquela mulher tem que fazer ou não, de acordo com a tua cabeça, com o que tu quer. Entende como a gente literalmente volta a faca pra gente mesmo. A gente defende tanto uma coisa, só que parece que vira uma coisa vazia, porque a gente faz o que a gente critica. Então essa é exclusivamente a minha incomodação que eu queria trazer hoje. Não são os questionamentos da raiz do problema e não sei o quê, porque todos são válidos. Mas até onde é válido uma coisa que é só pra sustentar a tua militância, sabe? E não pra ser realmente útil e trazer uma felicidade, um contemplamento real pra vida daquela mulher, sabe? Porque, como eu falei, nem todo mundo vai ter o mesmo sonho que você. Eu, por exemplo, eu tenho o sonho de ter minha própria empresa. Eu tenho amigas que têm pavor, sabe? Que têm pavor, elas não conseguem, elas não, já tentaram, inclusive, não gostam. Elas gostam de uma rotina, estar numa empresa. Enfim, nem todo mundo tem o mesmo sonho que você. E a gente tem que parar de tentar socar a goela abaixo nas pessoas, coisas que não cabem a gente decidir, sabe? Pra te ver como essas incomodações geralmente são rasas até. É que literalmente a mulher que tá gravando, digamos assim, as mulheres lá de 1800 bolinha não ganhavam um puto, né? Não podiam ganhar dinheiro de forma nenhuma. Quem tinha que trazer dinheiro pra casa era o marido e é isso. E o marido que sustenta, o marido que provê, blá blá. E literalmente essas mulheres que estão gravando essas trends, né? Que tem mulher realmente que faz uma carreira ali no TikTok, mostrando a sua vida como qualquer outra pessoa, inclusive. E nicho lifestyle, igual qualquer outra pessoa, só que no caso delas, elas não trabalham fora de casa. Mas elas literalmente estão ganhando rios de dinheiro no TikTok. Então, tipo assim, pra que mais feminista do que isso? Tipo, porra, é uma mulher fazendo o que ela quer, foda-se, tipo, o que as outras pessoas estão pensando, e ela tá ganhando dinheiro pra caralho com isso. E parece que só porque ela tá genuinamente fazendo uma coisa que ela gosta, ela tá aprisionada no passado, sabe? Vamos mudar um pouquinho o cenário, talvez? Porque tradwife eu sei que é uma coisa que carrega bastante coisa, né? Carrega bastante informação. Mas vamos lá. Mulheres que amam rosa, que é um estereótipo também. Vamos, né? Digamos assim. Mulheres que amam a estética romântica, que é o que a gente tava falando no começo do vídeo, que a estética romântica, ela tem uma infantilização
na sua composição, no contexto dessa estética, né, digamos assim. Por elas reforçarem inconscientemente um estereótipo, mesmo elas gostando daquilo e pronto, elas não são merecedoras do que o feminismo fez por elas? Entendem que o meu ponto é que não importa mais o movimento que as pessoas estampam no peito, porque mesmo as que se dizem feministas, a principal tarefa daquela pessoa é fiscalizar a vida de outras mulheres e limitar o que elas têm que fazer ou não, porque ela acha que sim. Olha que merda. Tem uma querida no Instagram que eu adoro ela, cara, que é a Helena Rich, sei lá como é que fala o nome dela. Vou deixar o arroba dela por aqui passando pra vocês irem lá conhecer. E, cara, ela é a criatura mais patricinha que eu já vi na face da Terra. E ela é só mais um exemplo do quanto as pessoas estão viciadas em moldar a vida das mulheres, enfim, fiscalizar a vida das mulheres. Teve até um vídeo há pouco tempo que ela postou, que ela fala das Pick Me Girls, né? Tipo, porque tava todo mundo chamando ela de Pick Me. Cara, simplesmente pelo jeito que ela fala, porque ela tem um jeito muito, muito pátio, gente. Não tem como explicar, vocês têm que ir lá ver o Insta dela. Ela tem esse jeito, assim, e é o jeito dela. E teve uma frase que ela falou que, cara, é bem isso que eu quero dizer aqui, que é só essa onda de Pick Me Girl, de chamar todo mundo de Pick Me Girl, que provavelmente vai ter gente que vai olhar esse vídeo e vai falar, ai, olha que Pick Me, essa maluca aí. É só mais um termo pra odiar mulheres e rotular elas. E é exatamente isso. Até mesmo o próprio feminismo virou um motim pra odiar mulheres. Claro, não estou falando inteiro, né? Mas só pra dar um exemplo um pouco mais concreto de que não é só com a gente que acontece isso, é só ver os LGBTQIA+. Gente, é uma comunidade que tem um monte de gente que se arrebenta. Então olha onde as coisas chegam, sabe? Como a gente acaba se tornando hipócrita mesmo, assim. E olha, se tu chegou até aqui nesse vídeo, ou tu tá se mordendo de raiva por, enfim, tuas opiniões estarem chocando contra a minha, ou minimamente eu consegui fazer algum sentido pra ti. De toda forma, meu amor, tá tudo certo. Tá tranquilo, não precisa me bater. Eu não vou te bater, tá tudo bem. Eu tenho tentado tirar essas amarras de mim, de ter uma opinião sobre tudo que eu vejo, sabe? Tu vê alguma coisa que tu não gostou e tu já tem que comentar, tu já tem que falar, tu já tem que externalizar aquele sentimento que tá dentro de ti. E a real é que isso muito mais me adoece, porque eu tô perdendo muito mais tempo cuidando da vida das outras pessoas do que da minha. Mas eu também tenho tentado tirar as amarras de falar, realmente, né? Um pouquinho contraditório, mas tipo assim, às vezes a gente tem que segurar o freio porque a gente fala demais, mas também às vezes a gente tem que soltar um pouquinho porque a gente fala de menos. E no meu caso, eu tenho muito medo de falar minha opinião sobre determinados assuntos. E por mais que, sim, eu me considere uma mulher feminista, claramente, pra algumas pessoas, talvez por essa opinião que eu tive nesse vídeo, talvez eu seja, tipo, ai não, essa maluca aí com amarras machistas, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim, é um pouquinho complexo. Então eu também tô tentando me soltar nesse sentido. Por isso que eu deixo totalmente aberto pra vocês aqui nos comentários deixarem suas opiniões, porque vai ser incrível poder, né, desenvolver aí com vocês. Enfim, por isso que eu quis trazer esse assunto pro canal, gente, porque o feminismo, ele é um movimento muito grande, muito grandioso, mas que não é porque a gente defende algo que automaticamente a gente tá livre da toxicidade, dessa esfera podre às vezes, sabe? Então, se você, minha amiga, quer levantar uma bandeira de uma forma coerente, se tu não quer ser essa pessoa que fica fiscalizando a vida dos outros, respeita a decisão de outras mulheres, por favor. Mesmo que tu não concorde, pode questionar, chama essa pessoa pra conversar, enfim, se for o caso. Seja um ombro amigo pra ela, se ela estiver numa situação vulnerável, ou enfim, outras mulheres que estiverem em situações vulneráveis, tudo isso é muito valioso, sabe? Mas não taca 10 mil pedras em alguém que já tá sendo muito machucado todos os dias, sabe? Então começa por ti, seja gentil, dê as duras nas tuas amigas que fazem merda, mas que tu pode dar, porque são tuas amigas, tu tem intimidade. Agora, uma pessoa no TikTok que tu não conhece, aleatória, que não faz ideia do que tá acontecendo ali do outro lado, cara, fica de boa, sabe? Fica de boa. Lembra que cuidar de outras mulheres não é passar a mão na cabeça delas sempre, mas saber que elas têm as suas vontades próprias e têm o seu próprio caminho a ser trilhado e que dificilmente vai ser o mesmo que o teu e que muito menos tu vai trilhar por elas. Então, é isso, gente. Vamos ser mais tolerantes.
tá bom? Porque de gente cuidando da vida alheia já tá cheio, tá socado. Então é isso, deixa aí nos comentários o que tu achou do papo de hoje. Se inscreve, porque eu tô vendo muita gente sair dos meus vídeos e não se inscrever. É um canal pequeno, eu vou bater nessa tecla, então vamos ajudar aí, girls, entendeu? Vamos ajudar a mulherada aí no YouTube a crescer também. E compartilha com uma amiga que pode curtir esse vídeo, enfim. E é isso, beijos, tchau!